Então, bem-vindos. Nem eu mesmo sei como é que vai ser essa primeira aula aqui, mas a gente vai se virando. A ideia aqui é basicamente apresentar certos elementos da disciplina, de como ela vai ser conduzida e daquele cronograma que vocês, se tudo der certo, já receberam pelo Siga. Aliás, continuo testando o Siga anda tendo suas instabilidades hoje. Fica aqui o pedido para quando vocês receberem esse link, quem receber, quem assistir esse vídeo, puder assistir já, dá lá um oi naquele documento do fórum, não precisa nem responder o e-mail, dá lá um oi no documento do fórum que foi enviado no primeiro e-mail, para eu saber que vocês receberam o primeiro e-mail, ou dá uma resposta a esse e-mail, se for o caso, para eu saber que vocês receberam ao menos esse e-mail, caso vocês não tenham recebido o primeiro. Eu pedi para enviarem cópia para mim dos dois e eu, quer dizer, dos dois não, porque esse eu ainda não mandei, né? Mas vou pedir desse e recebi do primeiro direitinho. Mas ainda estou na dúvida, está todo mundo reportando estranhas instabilidades no SIGA. Então, a ideia aqui é a seguinte: a disciplina é uma oficina. Na ementa dela já vem previsto, inclusive, um certo número de laudas que a gente deveria produzir por semana. Existem vários esquemas de se trabalhar como oficina de tradução coletiva. A gente poderia optar pela produção de uma tradução final, foi coisa que já aconteceu nessa disciplina, ou seja, todo mundo trabalhar no mesmo texto. Eu mesmo já fiz isso mais de uma vez, a gente pega um mesmo texto e traduz juntos, palavra a palavra, ou cada um traduz separado e depois a gente tenta reunir isso num texto só. A gente também já fez em outras ocasiões, isso eu nunca fiz, mas outros docentes já fizeram, pegar um mesmo texto grande, um livro de dimensões pequenas, por exemplo, e dividir em cotas entre os alunos para gerar uma tradução maior. Eu acabei optando dessa vez, inclusive pela natureza da disciplina remota e das nossas possibilidades de trabalho aqui, por um sistema algo diferente, especialmente contando apostas razoavelmente segura e compensada no final, de que a gente não teria uma turma tonitruantemente grande. Optei em fazer várias versões de um mesmo texto completo e completas as versões. Ou seja, todo mundo recebeu o mesmo texto, se é que aquele primeiro e-mail foi entregue direitinho para todo mundo. Esse primeiro texto é um único conto de um livro. Não se animem, para quem ainda não mexeu nisso, não é nada pequeno esse um único conto. E todo mundo vai produzir uma tradução integral desse mesmo texto, independente das dos colegas. Todo mundo vai produzir uma tradução do começo ao fim, e essa tradução é, na verdade, a produção dessa tradução e a entrega dessa tradução no final do semestre são o curso da disciplina e a avaliação da disciplina. A avaliação de vocês vai ser conforme está especificado lá no site da coordenação. Primeiro, baseada na constância da entrega dessas parcelas de tradução, de que a gente já vai falar, essas entregas semanais de tradução. E, em segundo lugar, na entrega da versão final da tradução, revisada, ou seja, primeiro eu vou ficar olhando só para as parcelinhas, um de cada vez, eu não quero nem ver um documento completo a cada entrega, eu só quero os documentos referentes a cada semana. No final do semestre, que a gente vai ter a oportunidade de cada um refazer, reler, reorganizar a sua tradução de uma maneira mais coerente, íntegra e coesa. E essa última entrega faz parte também desse pacote de avaliação da disciplina, assim como, obviamente, a qualidade do trabalho desenvolvido. Né? Então, não deixa de ser uma forma de gerar, inclusive, um controle de constância de acompanhamento. Não vamos falar em controle de presença, porque a gente ainda está em ensino remoto, de certa forma, com características emergenciais, mas uma forma de controle da constância do acompanhamento de cada um de vocês, o fato de que vocês vão estar submetidos e submetidas a essa rotina de entregas semanais desses pacotes de tradução. Então, como é que isso vai funcionar? Retomando essa questão das entregas, a ideia é que, conforme o cronograma que estava lá na proposta da disciplina, que está no meu site, já disse isso para vários de vocês, aqueles que já tiveram outra disciplina comigo em algum momento,
joga o meu nome no Google, caso você não tenha acesso a um link neste momento, link este que eu forneci lá, por exemplo, no e-mail enviado pelo Siga. Caso você não tenha nada na mão, tenha esquecido, joga o meu nome no Google, uma das primeiras coisas que aparecem é o meu site dentro do próprio Google. Lá vocês vão encontrar uma abinha de disciplinas, que é onde vocês devem clicar para encontrar, pasmem, disciplinas, e na coluninha, no drop-down que aparece ali com disciplinas, vocês procuram Crítica e Prática 4 Remota 2021. Acho que tem 2021 no nome. Ali vai haver de novo a reprodução do cronograma semana a semana da disciplina. A disciplina está toda planejada já desde esse primeiro encontro até a sua conclusão. E esse cronograma de atividades semanais, as atividades vão ser sempre basicamente as mesmas, ou seja, a gente começa a semana e na medida do possível eu realmente pretendo postar esses vídeos semanais na segunda-feira. Hoje já comecei me atrasando, vou fazer isso só no finzinho da tarde, mas pretendo fazer isso no começo da semana. A gente tem, portanto, as 4 horas de atividade da disciplina semanais tradicionais, divididas em 1 hora dessa aula, palestra, sei lá que diabo, que vocês queiram chamar, que deve ficar disponível já na segunda-feira. 1 hora, aqui está tudo chutado, né, mas a gente está estimando 1 hora para leitura e análise do material que será traduzido naquela semana. A gente está pensando em pacotes que são ali em torno de 3, 4 páginas de tradução por semana. Páginas do PDF enviado para vocês. Não vamos nos basear por nenhuma outra paginação. Se o PDF parar no meio de uma frase, o pacote de tradução daquela semana vira aquela página, termina exatamente ali. Então, 1 hora da aula com o tio, 1 hora para leitura e análise, e eu estou estimando aí 2 horas para tradução de 3 a 4 páginas. Isso é mais do que suficiente para uma tradução em curso, em progresso, né? A gente não está pensando em produzir uma versão final absoluta. Essas versões que vão ser produzidas a cada semana e entregues segundo esse ritmo pré-determinado por aquele cronograma, no endereço de e-mail do tio, que também está lá no e-mailzinho enviado pelo Siga, não serão nem avaliadas qualitativamente. Não é uma questão de ser uma versão definitiva, redonda e pronta. Espera-se que ela seja limpinha, bem digitada e organizadinha, mas não se trata de apresentar uma versão de qualidade editorial finalizada nesse ritmo de semana a semana. Muito pelo contrário. O que vocês têm que provar nessa semana a semana é que vocês tentaram. Que vocês foram lá, pegaram o pacote de 3 páginas, 4 páginas e fizeram uma versão que a gente pode muito bem chamar de preliminar. Essas versões preliminares, se tivermos aqui direito de esperança e otimismo, vão melhorando ao longo do semestre, na medida que as discussões forem se acrescentando e que a gente for ganhando familiaridade com o processo, com o idioma, já falamos disso, e com o texto, e devem culminar no final do semestre, em que a gente já tem condições de, aí sim, pegar essas versões preliminares. Recomendação bocó, mas não custa fazer. Eu continuo dizendo que eu peço semana a semana a entrega só das páginas de tradução feitas naquela semana, mas obviamente eu espero que vocês vão mantendo aí na casinha de vocês um arquivo master, uma canastra de traduções, em que vocês vão mantendo essas traduções como parte de uma única tripa, de um único documento, para que no final do semestre a gente possa fazer uma releitura dessas traduções, cada um na sua casinha, faz uma releitura dessa tradução, revisa o que tem que revisar, unifica o que tem que unificar, altera o que tem que alterar, cinzela bonitinho e aí envia como parte da conclusão da disciplina. Então, essa tradução final lá para frente no semestre, essa vai ser lida em busca de qualidade. As anteriores vão ser lidas em busca de disciplina. Continuo fazendo, continuo tentando, continuo furando meu cartão de presença. Tá? Então, semana a semana, as nossas atividades vão ser sempre essas. Vocês têm essa aulinha para assistir, a gente já vai descrever o que vai acontecer nessas aulinhas. Tem um determinado bloco de texto para ler e analisar, e com o passar do tempo vai ficar claro o que eu
considero análise para fins de tradução, e vai também ficar claro para a prática de cada um o que você mesmo, você mesma consideram concordância no singular, apesar de ter aberto dois gêneros. Vamos lá. Você mesma considera um método válido de análise para fins de tradução e a produção dessa tradução. A gente vai melhorando isso com o correr do semestre. No final do semestre, gera uma versão final da tradução. Pequeno parêntese aqui para falar das aspas na palavra final. Por mais que isso possa ser lugar comum sobre a literatura em geral, sobre as artes, o que quer que seja, em tradução trata-se de uma verdade concreta e inquestionável. Nenhuma versão é final na tradução editorial. Primeiro porque a versão que sai da mão do tradutor. Estou sempre pensando em tradução literária aqui, que é o mundo que eu realmente conheço e é o mundo que a gente vai explorar nesse semestre. A tradução que sai da mão do tradutor vai ser lida por preparadores de originais, revisores, editores, vai às vezes, dependendo da natureza do projeto, da natureza da editora e da natureza do sangue ruim do tradutor que insista nisso, sim, eu estou falando de mim mesmo, vai participar inclusive de um processo de ping-pong, de bate e volta, ou seja, alguém sugere coisas, você discute, faz emendas, etc, etc. Essa tradução vai ser muito modificada até chegar ao leitor. E vai chegar ao leitor numa versão que também nada tem de final. Uma versão que ainda terá problemas, ainda frequentemente terá erros, terá uma comida de bola aqui e acolá, terá uma coisa que você nem sabe que é uma comida de bola porque você ainda não entendeu e não entendeu que não entendeu, acontece nas melhores famílias. A gente nunca está pensando aqui numa versão finalizada de tradução, a gente está pensando na versão que dá para realizar dentro de um prazo pré-determinado, nas condições pré-determinadas. Nesse caso, a gente tem um semestre de condições razoavelmente favoráveis, em que a gente vai estar conversando sobre o texto e discutindo a tradução, para chegar a essa versão ok, essa versão que a gente vai considerar decente, entregável. Então, fechado parêntese. A nossa rotina, mais ou menos essa. Questões mais amplas. A grande questão que vamos abordar desde o começo é o idioma do texto escolhido. Pois bem, isso é um problema recorrente e continuará a ser um problema recorrente pelo futuro foreseeable, olha, professor anglófono, derivado do fato de que a gente não tem na Federal do Paraná e não quer ter, nunca quis ter, um curso de formação de tradutores. Um curso de formação de tradutores que pretendesse afinar a sua atividade toda para formação de profissionais, teria obrigação de desenvolver toda uma área curricular de oficinas, em que os tradutores pudessem sentar e efetivamente trabalhar junto com colegas mais velhos, ou seja, professores, aí junto com os colegas da sua própria geração, para melhorar, aprender, evoluir, etc. Esse trabalho, para ser feito com essa finalidade, dependeria de uma separação por idioma mínima, ou seja, tradutores do espanhol trabalhando com tradutores do espanhol, tradutores do alemão trabalhando com tradutores do alemão e assim por diante. Nunca foi essa a natureza do curso de letras da Federal do Paraná. Sempre foi um curso em que as habilitações se misturam bastante, em que fora as disciplinas muito específicas da formação em língua estrangeira dos alunos da dupla habilitação, todo o resto do percurso é feito de maneira muito misturada. Isso foi algo que formou a mim e ao Maurício, e que, portanto, estava muito presente lá na cabeça do Maurício quando ele começou a formatar o que viria a ser o bacharelado em Estudos da Tradução da Federal do Paraná, que, digas de passagem, completa 20 anos agora em 2021. Eu imagino que alguns de vocês talvez não tivessem nem nascido quando a gente estava participando dessas discussões fundacionais lá atrás. E continuam presentes nesse bacharelado até hoje. A gente, apesar das mudanças recentes, muito especialmente na estrutura de agora os cursos de letras da Federal do Paraná, a gente procura tentar sempre manter
essa ecumenicidade, essa ideia de que se trata de um percurso de formação de pesquisadores de tradução, que aponta sim para a possibilidade da formação de tradutores, e nós temos hoje egressos trabalhando já há bastante tempo no mercado editorial, no mercado de tradução de não ficção, no mercado de tradução em geral. Não temos nada contra, muito pelo contrário, incentivamos bastante, e o fato de que existe inclusive uma disciplina com caráter de oficina dentro desse currículo também aponta para isso, mas não é o objetivo precípuo dessa formação. Isso tem determinadas consequências justamente para essa disciplina que tem perfil de oficina, para todo e qualquer momento em que a gente chegue a esse dado mais prático da lida com a tradução. Nós temos aqui, presumível, putativamente, tradutores e alunos de várias habilitações e que trabalham com idiomas diferentes. Nós temos um único professor, que pode até conhecer mais de uma língua, mas não necessariamente tem capacidade para trabalhar com análise fina de tradução e de texto-fonte do grego, do polonês, do japonês, do alemão, do espanhol, do francês, do italiano e assim por diante, muito menos ao mesmo tempo, muito menos caso a caso. Então a gente chega sempre nessa situação em que a gente precisa trabalhar com análise de tradução, precisa trabalhar com a produção de tradução, mas tem essa barreira de que nós todos trabalhamos com línguas diferentes. Eu venho já há muitos anos adotando nas minhas disciplinas de viés mais prático essa ideia de que, bem ou mal, todos nós conhecemos um pouco de inglês. Se trata, aliás, se você está sub-mal, ou seja, nem mal você conhece inglês, corra atrás disso. Bato na porta e aviso, estamos em 2021. Você não consegue quase nada em qualquer lugar, em qualquer curso de graduação, sem um domínio, pelo menos passivo, razoável, do idioma inglês. A isso se soma o fato de que este que vos fala fez lá a sua, chamemos-la, carreira na tradução literária quase exclusivamente na tradução de inglês. Então a gente tem uma situação aqui com duas vantagens. Por mais que nenhum de vocês, porventura, eu não sei se esse é o caso, mas já aconteceu, por mais que nenhum de vocês tenha uma ligação direta com a tradução do inglês e todos vocês trabalhem com o inglês como uma segunda língua estrangeira, terceira língua estrangeira, todos vocês, eu espero, e eu espero aqui não quer dizer tenho desejos, quer dizer eu conto com isso, porque, de novo, 2021, tenho familiaridade suficiente para saber do que nós estaremos falando desde que a gente lide com o texto da maneira cuidadosa que de fato vai ser aquela que vai ser adotada. Segundo, a gente tem um catalisador nessa história, que é o fato de a gente poder trabalhar com um idioma que o professor é capaz de explicar e de explorar melhor do que qualquer outro que ele pudesse escolher. Então a gente tem uma situação que é uma espécie de equilíbrio de prós e contras e que chega a uma razoabilidade possível. É o que a gente consegue fazer e é o que a gente consegue fazer de melhor. Posso dizer a vocês que eu venho fazendo esse modelo de trabalho de fato há anos, há mais de década, com essas disciplinas e que os resultados sempre foram para lá de interessantes, tanto para mim quanto para os alunos. Feita essa primeira ressalva quanto ao idioma, vale uma ressalva ao quadrado da natureza do texto. A gente está trabalhando com ficção, a gente está trabalhando com alta literatura. Eu podia ter escolhido trabalhar com ficção e trabalhar com um romance policial publicado para as massas. Nenhum problema. Inclusive, sou grande leitor de romances policiais publicados para as massas. No entanto, eu gosto de me pautar pelo bom e velho amigo William James, que dizia sobre o espírito religioso, mas o impulso religioso, mas eu acho que dá para adaptar para tanta coisa. Ganha-se muito pouco analisando o meio dos escopos. É sempre bom analisar os extremos. Você vai para o mais difícil, você vai para o mais maluco, você vai para o mais alucinado, e aí você consegue uma visão boa, inclusive, do meio. Não dá para se dizer o contrário. Então, se é para a gente falar de tradução literária, se é para a gente aumentar o nosso repertório das perguntas que a gente faz ao texto antes de traduzir, se é para a gente aumentar a nossa capacidade de análise, de extrair do texto o que ele tem e precisa gerar como resposta na tradução, é mais jogo a gente fazer isso com um texto
bem complicado, bem denso, bem produtivo. Ali a gente vai afiar as nossas ferramentas, preparar a nossa capacidade de tradução de uma maneira que vai possibilitar, inclusive, que a gente volte para a não ficção, de outras maneiras, e para a literatura ficcional, prosa, né? A gente está falando fundamentalmente de prosa, de, digamos assim, níveis de expectativa mais baixos quanto ao seu leitorado, também igualmente instrumentados. O que a gente aprende aqui com a grande literatura, a gente consegue transportar para a má literatura. A má literatura não sofre nada. E a má literatura que vai, tudo bem, com grandes ressalvas. Como eu mesmo disse, eu sou leitor dessa má literatura. Mas é um fato interessante, o que a gente aprende na tradução da grande literatura, a gente pode transferir para a má literatura, sim. Ela não sofre com isso. O que sofre é a nossa capacidade de interesse, porque você começa a se desinteressar rapidamente quando você vê que alguma coisa está rendendo abaixo daquilo que você se acostumou agora a esperar, né? Quando você descobre que o trabalho é fácil demais. O trabalho fácil demais às vezes é cansativo. Então, segunda ressalva, o idioma é a natureza do texto. Qual é o texto em questão para a gente poder falar de uma maneira mais específica e já começar essa conversa mais pontual? Estamos falando de um conto, como eu dizia, um conto chamado Oblivion. Não vamos nem falar de possíveis traduções do texto já nesse momento, que está em um livro também chamado Oblivion,